Perfeito, buongiorno, buongiorno, bom dia, boa tarde, buon pomeriggio. Oggi é um dia muito especial, um dia histórico, na verdade, seguramente pela Câmara de Comércio do Rio Grande do Sul, mas em geral para o sistema cameral da América Latina e da África. Hoje vamos ter um evento inédito, primeira vez que vai ter um webinar envolvendo três câmaras de comércio, a Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul, da qual eu sou diretor, a Câmara de Comércio do Moçambique, com a participação de Edson Mugambe, e a participação da Câmara de Comércio do Angola, com Helder Cardoso. E esse evento nasceu, na verdade, durante o primeiro encontro que eu tive com Helder e com Edson em Roma, em outubro do ano passado, quando, conversando entre nós, a gente entendeu que as oportunidades e que os nossos empresários, que as nossas câmeras têm em comum, são realmente grandes. Não é somente o idioma que temos em comum, mas temos investimentos, temos projetos de trabalho, já projetos em andamento nos nossos países, com empresários tanto angolanos, moçambicanos, brasileiros, que se intercambiam e que trabalham um no país do outro. Então, nada de mais natural foi pensar de montar um ambiente, de montar um evento, um primeiro evento, isso é importante sublinhá-lo, hoje é a estreia dessa parceria, dessa nova parceria, para seguir dando oportunidades sempre mais e sempre maiores para os associados e para o sistema cameral Itália com Itália. Além disso, eu não vou me estender muito, pois hoje tem muitas pessoas que vão falar. A gente tem uma participação super, super, super especial. O Domenico Mauriello, que é o secretário-geral da Assocamera Estero, que é a nossa casa-mãe, é a casa que reúne todas as câmaras de comércio italianas no exterior, está presente e nos dará uma saudação em italiano, tanto aqui todo mundo fala italiano e quem não fala italiano tem a possibilidade de estudá-lo In através portoghese non de ci nossas câmeras riuscirei. e que nossas câmeras oferecem. Antes então de eu apresentar os palestrantes da Câmara do Rio Grande do Sul, eu passo a palavra para Domenico Mauriello per i saluti e incoraggiamenti. Grazie mille, Domenico. Grazie mille, grazie Filippo, grazie ovviamente agli altri due rappresentanti delle Camere di Commercio che hanno organizzato questo evento, oltre a quella di Rio Grande do Sul, Angola e Mozambico. Vi ringrazio per questa occasione unica, devo dire, anche a tutti i presenti. È difficilissimo riuscire a trovare un filo rosso che leghi aree così distanti fra di loro. Apparentemente, solo apparentemente, la cosa che lega questi tre paesi è la lingua, ma spero che vedrete poi nel corso di questo webinar quanto ci sia altro che unisce i tre paesi che oggi sono qui presenti. Uno fra tutti, ovviamente, la disponibilità di materie prime che sicuramente rappresenta per tutti gli operatori italiani un ambito di interesse notevole anche per sviluppare un nuovo posizionamento all'interno delle catene del valore internazionali, partendo appunto dalle materie prime fino alla distribuzione. Il mio compito è giusto quello di salutarvi e ringraziarvi, ma ci tengo a sottolineare quanto tutti quanti voi collegati qui oggi, entrando a Porto Alegre, o a Mozambico, in Angola, avete la possibilità poi di uscire e navigare attraverso tutta la rete delle Camere di Commercio italiane all'estero, 86 camere, dunque altri 83 oltre le tre qui presenti oggi, in 63 paesi che offrono servizi ovviamente diversi fra di loro, tarati su quella che è la specificità del territorio in cui operano, ma il livello di assistenza che possono dare e il significato che possono avere per gli imprenditori italiani, soprattutto quelli più piccoli, è uguale in tutto il mondo, ovvero l'assistenza da parte di imprenditori, professionisti e manager italiani o di origine italiana che vivono e sono radicati
nella cultura e nella business community estera, non solo italiana, e che proprio grazie a questa forte esperienza, frutto del radicamento appunto sul territorio, riescono a mettere a disposizione competenze agli imprenditori italiani interessati a quei paesi, ragionando in italiano, non semplicemente parlando l'italiano o in portoghese, come in questo caso. Per cui affidatevi alla sapiente guida dei nostri colleghi in giro per il mondo, e in particolare qui dell'area LATAM, d'America Latina e dell'area Africa, non a caso aree oggi davvero in cima all'attenzione dell'Italia per quello che riguarda gli sbocchi strategici di mercato e di operatività, non solo commerciale in questo momento. L'invito appunto è quello di iniziare entrando da questi tre paesi appunto a navigare in una rete che è fatta a sua volta di altre reti, di cui appunto Rio Grande do Sul riesce a portarvi nel resto del Brasile, nel resto dell'America Latina, così come i colleghi dell'Africa riescono a farlo nel loro continente. Per cui affidatevi a questo corrimano per scalare anche i territori apparentemente più impervi per l'export e per l'operatività all'estero dell'Italia, e grazie per la vostra partecipazione a questo. Grazie, grazie mille Domenico, realmente come... Grazie, io mi scuso poi di dover lasciare fra pochissimi minuti, ma poi mi farò raccontare come è andata. Perfetto, veramente grazie mille, per noi è Grazie a voi. importante e sempre sentiamo molto la vicinanza e il supporto da Roma e questo evento sottolinea ancora di più, e lo dico in italiano, quanto sia importante la cooperazione tra camere e la cooperazione tra persone. Alla fine sono le persone che fanno la camera, come sono le persone che fanno le imprese che partecipano alla camera. Quindi l'engaggiamento, agora vou falar em português, l'engajamento e a vontade de estar juntos e de fazer um para outro, no caso agora do Rio Grande do Sul para Moçambique para Angola, Angola para o Brasil, ou seja, toda essa interconexão é o motor também que nos leva e nos alavanca, como nos negócios, mas também e sobretudo nas relações. Agora, eu agradeço mais uma vez, Domênico, e Grazie. vamos começar. Io vou apresentar os palestrantes da nossa Câmara de Comércio. Vou apresentar primeiro o Leandro Luiz Zat, da BH Energy. O Leandro é vice-presidente de operação da BH, é formado em administração de empresa e tem um MBA em gestão estratégica do agronegócio emitido pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Tem em sua trajetória mais de 15 anos em empresas do agronegócio e energias renováveis, de médio e de grande porte. Atua na área comercial, administrativa, logística, suprimento e operações. Além de ser desculpe, un grande lavoratore, una grande persona e un amigo, io fico molto felice e agradeço desde já a participação do Leandro. E para terminar, para fechar com chave de ouro a nossa apresentação da parte do Rio Grande do Sul, temos a participação do Antônio Carlos Grisci, que é CEO da Fiori do Brasil. Antônio é engenheiro, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem um MBA em gestão financeira também pela PUC do Rio Grande do Sul e um MBA em gestão exponencial pelo IBMEC. E pure diretor da Copex Importação e Comércio. Também muito obrigado, Antônio, pela participação, pelo tempo que nos dedica e, sobretudo, parabéns pela trajetória que a Fiori, desde o começo, desde o início aqui no Brasil, está tendo e continua tendo. Então, eu sei muitas palavras, eu passo a palavra para Leandro para começar o speech da nossa parte. Grazie mille, Leandro, está contigo. Grazie mille, buongiorno. Um prazer enorme estarmos aqui. Em nome seu, Filipe, o nosso diretor da Câmara Italiana do Rio Grande do Sul, parabenizar pela belíssima iniciativa, juntamente também
com Moçambique e também Angola, algo muito bacana. Domênico, também a nossa saudação e a todos que estão aqui nesse espaço. Bom, falar um pouquinho da BH, vou compartilhar aqui com vocês a apresentação da nossa empresa. Se estiver já na tela, por favor, só me sinalize que daí eu já faço ó, o início da nossa apresentação. Bom, a nossa empresa, ela tem uma raiz muito forte, uma raiz italiana, e dentro dessa visão, nós como companhia, a gente acredita muito que conectar culturas proporciona fortalecer os nossos negócios. E aqui uma saudação muito especial ao nosso presidente da Câmara Italiana do Rio Grande do Sul, Erasmo Carlos Battistella, que também é o presidente da BH, e juntamente aqui com outros empresários aí, o nosso time que estava presente aqui na inauguração da nova sede, parabenizar pelo grande trabalho, Filipe, que você tem feito e proporcionado esse crescimento tão importante para a Câmara Italiana do Estado do Rio Grande do Sul. Um pouquinho da nossa companhia, nós somos uma empresa que temos um propósito que é de liderar a inovação junto com outras empresas num futuro sustentável, dentro de uma solução energética, e trabalhando muito forte para preservar as nossas origens e também a terra. Nós temos um acrônimo, e esse acrônimo ele leva a cor verde. Cada letra ela tem uma identificação sobre um comportamento, um atributo comportamental. E aí nós temos o V de viabilizador, o E de exemplar, o R de renovável, o D de destemida e o E do engajado. E os nossos valores, que vocês vão ver durante essa pequena fala aqui: sustentabilidade, a integridade, inovação, e vamos falar muito de inovação, o comprometimento e a geração de valor. A companhia, na última semana, no dia 15 de abril, ela completou 21 anos desde a sua fundação, e ao longo desses 21 anos aí de história, trajetória, nós temos diferentes marcos e marcos importantes. E aqui eu destaco o início da produção, que foi em 2007. Tivemos a primeira unidade produtiva fora do Rio Grande do Sul, no estado do Paraná, em 2010. Tivemos várias certificações ao longo dos anos, desde exportação do farelo de soja para a Europa, também exportação de biodiesel em 2013 para Rotterdam, um importante volume para a Europa. Temos também a certificação dos nossos laboratórios. Temos, ao longo do tempo, trabalhado muito em termos de diversificação da nossa posição geográfica e de portfólio. Então, em outras unidades, como em 2022, na Suíça, uma unidade de produção de biodiesel em Dom-de-Dier, a exportação de biodiesel para o mercado americano, algo que não é tão simples e fácil, nos orgulha muito com relação a isso. E o ano de 2024, 2025, 24, a gente anunciou o projeto Alfa, que é a produção de etanol a partir de cereais, a partir de trigo, glúten vital, e CO2 e DDGS, e também o crescimento em outras regiões do Brasil. Aqui um pouco da nossa distribuição para facilitar o entendimento. Então, nós estamos em Passo Fundo, que é o nosso headquarter. Aqui nós temos uma planta de processamento de biodiesel e também de esmagamento de soja. Esmagamos a soja e o óleo gerado a gente processa e faz biodiesel. O farelo é convertido numa fonte vegetal, que é o farelo de soja, para uma fonte animal depois, da cadeia de carnes, leite, ovos. Temos planta em Marialva, temos no Mato Grosso, em Nova Marilândia e também em Alto Araguaia. No Pará, a unidade ela fica em Santo Antônio do Tauá, no Piauí, em Floriano, além de nós termos plantas industriais no Paraguai, na Paloma do Espírito Santo, que é no departamento de Canindeju, e também o projeto Omega Green, que fica em Assunção, a 45 quilômetros, desculpa, fica em Videta, 45 quilômetros de Assunção. Os nossos escritórios de negócio, eles estão distribuídos em diferentes geografias do mundo. Temos em São Paulo, Cuiabá, temos também em Genebra, Dubai, e agora, recentemente, a gente está com o nosso escritório finalizando lá na Itália, em Milão. Importante avanço dentro dessa conexão de culturas, dentro dessa conexão de mercados aí que a gente atua e trabalha. Temos orgulho de ser a maior
comercializadora de biodiesel no Brasil, temos um market share na ordem de 15% do mercado brasileiro, e essa marca sustentamos há 15 anos. Um pouco dos nossos produtos, né? Então, nós temos a produção do biodiesel, farelo de soja, casca de soja, óleo de soja degomado, glicerina, bora, ácido graxo, oleína, e o BH Bivante, que é um produto patenteado pela nossa empresa dentro do processo de produção e o processo de tecnologia, ao qual a nossa engenharia fez um grandioso trabalho e hoje nos orgulha muito os avanços que esse produto tem feito. Mercados que nós atuamos, mercado brasileiro e alguns dos países que a gente atua, incluindo aqui a África, ao qual nós temos a oportunidade de avançar e estreitar ainda mais as nossas relações. Algumas certificações tão importantes para isso, né? Então, certificações para o mercado americano, RenovaBio aqui no Brasil, temos selo combustível social, que também é 40% da nossa matéria-prima é oriunda da agricultura familiar, ISCC, que é para exportarmos o biodiesel para a Europa, GMP, que é para exportarmos o farelo de soja, além das nossas ISO 17025, Gestão Ambiental 14001, Gestão de Segurança e Saúde 45001, GHG Protocolo, selo do Mapa Mais Integridade, inclusive hoje recebemos mais uma premiação, e o Great Place to Work nas unidades do Brasil e Paraguai. Passando um pouquinho sobre a nossa posição, o nosso posicionamento, então, nós somos como uma plataforma para a transição energética, e não só a transição, a aditivação, no mundo que nós estamos vivendo com grandes problemas geopolíticos, como agora, os biocombustíveis têm se comprovado uma importante alternativa para a segurança de suprimento e, com certeza, para agregar valor em todas as cadeias que atuam. E dentro desse trabalho ao qual nós fizemos, nós temos a produção do biodiesel e o Bivante, que é essa molécula que nós temos uma grande participação no mercado nacional, o etanol, o glúten vital, o DDGS e o hidrogênio verde, que é um projeto que nós devemos iniciar a produção no próximo ano, o SAF HVO, que é um projeto e o primeiro que foi anunciado aqui na América do Sul, lá em Villeta, lá no Paraguai, e somos uma plataforma de crescimento muito voltado às pautas ESG e também muito voltada a nós termos a sustentabilidade e a aditivação e a transição energética. Esse é o BH Bivante, que é o produto ao qual comentamos um pouquinho sobre ele estar de forma muito inovadora no nosso portfólio de produtos. Ele é o produto hoje oficial da Copa Truck, que é a maior categoria de velocidade do mundo e tem uma performance excelente. A gente utiliza 100% dos caminhões, tem uma redução de 99% de CO2 e 90% de fumaça preta. E a Copa Truck tem uma etapa em cada estado, agora a próxima vai ser no estado do Paraná, na cidade de Cascavel, e tivemos no dia 12 aqui em Santa Cruz do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. Nós anunciamos a semana passada o nosso relato integrado. Dentro do relato integrado, nós temos todas as informações da companhia. O relato ele é feito através da FIP, os dados da FIP, também a PwC, e ele está voltado, o GRI, com todas as iniciativas, 17 objetivos da ONU, ao qual nós detalhamos dentro desse relato todas as ações que a empresa faz, promove e que acredita. E aí tem o QR Code, caso vocês quiserem acessar, tem também à disposição no nosso próprio site, e vai ser uma alegria poder trocar informações com vocês e também passar um pouquinho sobre as oportunidades que nós temos, e eu acredito, e dessa forma construir novos negócios e um futuro mais sustentável. Muito obrigado. Oh, parabéns, parabéns, muito obrigado, grazie mille, Leandro. Aqui está uma ótima, uma grande solução para o problema da descarbonização. Não é problema, para o desafio da descarbonização. Então, realmente, toda vez eu me entusiasmo e me surpreendo toda vez que escuto e aprendo um pouquinho mais. Por favor, Antonio, per piacere, Antonio, adesso è il tuo momento, grazie mille. Bom dia a todos, buongiorno a tutti. Grazie a Buongiorno. lei, Filippo.
Bom, primeiramente, meus parabéns pela iniciativa das câmaras de comércio, tanto a nossa aqui do Rio Grande do Sul, quanto de Angola e Moçambique. E é uma honra eu poder estar aqui nesse momento apresentando a nossa empresa. Eu vou dividir a tela aqui com os senhores. Não sou muito hábil aqui, mas acredito que conseguirei. Vamos lá. Perfeito. Os senhores estão vendo a tela principal? Sim. Sim. Ótimo. Perfeito. A Fiore é uma empresa de origem italiana, sediada em Modena, Itália. Temos mais de 83 anos de existência. Estamos sediados em Modena, como eu falei, na Índia, na região de Bangalore, e aqui no Brasil, em Porto Alegre, né? Somos fabricantes, importadores e exportadores de máquinas para construção civil pesada, mineração, obras de infraestrutura em geral. Temos um produto único, cujo nosso market share aqui no Brasil é superior a 60%, que são as autoconcreteiras. São máquinas que permitem produzir o concreto on-site, totalmente autônomas e totalmente independentes de qualquer outro equipamento. No Brasil, nós estamos desde o ano de 2004 e começamos inicialmente como uma empresa importadora da Fiore, e em 2015 fizemos um MA com a Fiore e foi fundada então a Fiore do Brasil. Desde Desculpa te interromper, Antonio, é que não está passando, talvez você tenha que colocar a tela cheia, perfeito. que não tá passando os slides. Dessa forma, vamos ver aqui. Você está vendo esse primeiro aqui, Filipe? Passou Se agora. me permite, é só você colocar no modo apresentação, naquela janelinha, que daí ela vai passar para nós automaticamente. Modo apresentação. Isso, ela está ainda. Tá lá embaixo à direita. Vamos ver aqui. No rodapé, quando você tem ali a imagem dos 77%, quando vai diminuindo o percentual, tem uma janelinha, tipo uma TV. Isso, se você clicar nessa TVzinha ali, ela vai ampliar e vai deixar a tela expandida. Desculpe, se eles não Fica tranquilo. estou conseguindo aqui. Nada ainda. Agora Não. sim. Agora Agora sim. aparece Boa. você com ainda melhor. Melhorou, né? Evoluiu. Muito. Parabéns. Obrigado aí, obrigado pela paciência. Desculpe que não estou muito hábil aqui com esse apresentador. Bom, mas então, retornando um pouco, né, a Fiore é uma empresa de 82 anos, estamos no Brasil desde 2004 e temos também uma unidade produtora na Índia, na região de Bangalore. Temos um market share aí de 60% nesse tipo de equipamento. É um produto premium, posicionado no segmento premium, com componentes de primeira linha e com uma cadeia global de fornecimento, né? Inclusive um detalhe bastante interessante, que o motor, que é o coração da nossa máquina, é produzido aqui pela fábrica da Perkins brasileira, né? E incorpora toda a gama de produtos que é exportada para o mundo inteiro. Aqui em Porto Alegre, então, desde 2004, quando fizemos um MA
com a nossa empresa brasileira e fundamos então a Fiore do Brasil. Aqui a nossa instalação em Porto Alegre, muito próximo do aeroporto. São mais de 5.000 metros quadrados de área construída, onde nós importamos, fabricamos e exportamos ou vendemos no mercado interno brasileiro para vários mercados do mundo, né? Principalmente a região do Mercosul, Argentina, Uruguai, Paraguai, e também recentemente incorporamos o Chile e a Bolívia, e mercados de língua portuguesa. Temos uma presença principalmente no mercado de Angola, onde inicialmente entramos através das empreiteiras brasileiras que atuavam nesse mercado, né? Muitos nomes conhecidos como Odebrecht, Camargo Corrêa, e a partir de então uma presença local também dos nossos equipamentos. Então, rapidamente, o que são nossos produtos, né? As autoconcreteiras, que é o produto principal, são esses equipamentos, são unidades centrais móveis de concreto, totalmente autônomas e autopropelidas. Elas permitem produzir o concreto no canteiro de obras sem nenhum outro equipamento auxiliar e apenas com um único operador. Então, em obras de infraestrutura, grandes plantas industriais, projetos de Minha Casa Minha Vida, as máquinas são muito apreciadas e reconhecidas como uma solução para as obras que estão transcorrendo. Temos duas linhas de autoconcreteiras, a linha DB e a linha DBX. Aqui não entrarei muito no detalhe técnico, né, mas máquinas desde 2 metros cúbicos até 5 metros cúbicos de capacidade de balão, que permitem fazer até 20 metros cúbicos de concreto por hora, que é uma quantidade bastante expressiva. Temos a linha DBX também, que é uma variante com carregamento frontal, e também a linha de dumpers, né, que são máquinas para transporte e carregamento de materiais, né, aqui sempre usando a mesma plataforma da autoconcreteira, porém, ao invés de um balão misturador, uma caçamba de carga, que eu passarei rapidamente, e uma gama de silos de cimento que permitem você estocar grandes quantidades de cimento também na próprio canteiro de obras, né, permitindo que o cliente trabalhe com cimento a granel, que é muito mais econômico, né, do que o cimento em saco, além de ergonômico também. Temos várias patentes, destaco aqui o sistema CBV 2.0, que é um sistema controlador por peso do material que está sendo utilizado para produzir concreto ou misturar qualquer tipo de sólido, né? Não necessariamente só concreto. O sistema permite pesar e, com isso, entramos dentro das normas técnicas, né, brasileiras e mundiais, que permite certificar e rastrear esse concreto produzido. Aqui detalhes, né, dos painéis, depois me coloco à disposição, se algum dos senhores se interessar, a gente entrar, se aprofundar em cada sistema, né? E, por fim, então, as vantagens que esses equipamentos trazem para o mercado é a produção autônoma de concreto, apenas um operador, redução de mão de obra, agilidade no canteiro de obras, enfim, inúmeras vantagens competitivas que tornam o nosso produto bastante requerido e confiável. Agradeço, senhores, o espaço e me coloco à disposição para qualquer dúvida também. Muito obrigado. Obrigado, Antônio. Muito obrigado, Antônio Crisci, CEO da Fiore do Brasil, uma excelência italiana, radicada no Brasil, tanto é que tem a Fiore do Brasil, mas operando em diferentes partes do mundo, entre qual, como a gente viu, em Angola, e em breve em outros países da África, que também, graças a esse tipo de atividade,
vão poder deslumbrar novos negócios e novos mercados. Eu, antes de passar a palavra pro Edson, eu queria levar para vocês os saludos de Erasmo Battistello, presidente da Câmara Italiana do Rio Grande do Sul, que estava em Hannover até ontem, alla feira Hannover Messe, e agora, na verdade, está em Venezia. Então, eu com um pouco de inveja, ele me falou de mandar um saludo para todo mundo, que a próxima vez vai poder participar. E aproveito, passando a palavra para Edson, cumprimentar o teu presidente, Edson, presidente Santi, que eu vi que está presente, Simone. Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio. Ci vedremo a Genova. Io lascio la parola então a Edson Mungambe, che è il direttore da Camera di Commercio do Mozambique. Por favor, Edson. Grazie Filippo, não sei se todos conseguem me ouvir. Super bem. Perfeito. Perfeitamente, Edson. Obrigado. Antes de mais, agradecer a apresentação das grandes empresas do Brasil e dizer que este é o princípio de uma conectividade que espero que dure por longo tempo. E desde já pedir ao presidente também que dê umas pequenas palavras antes que eu possa, desde já, apresentar aquelas que são as nossas empresas que operam cá no mercado moçambicano. Bom, muito obrigado, Edson. Obrigado aos colegas. Vou ser muito rápido. Para mim é só agradecer outras câmaras e dizer que é extremamente importante esse trabalho que é feito a nível de diferentes câmaras do comércio. Nós, como Câmara de Moçambique, estamos muito concentrados na criação de nova área que é África e Middle East, onde a Câmara de Moçambique, aparentemente, em junho, vai a lidar essa área, mas a parte importante é conectar com o resto do mundo. Recentemente tivemos reunião em Austrália e, por exemplo, Moçambique tem grande interesse que conecte Brasil, também outras câmaras do Brasil, como Minas Gerais, junto a Moçambique, junto com Perth, da Austrália, naqueles que é o tema de material crítico, de minerais críticos, para isso que nós estamos a apresentar. E hoje próprio tive uma discussão no Plano Mattei para um investimento italiano para apoiar Moçambique sobre os minerais críticos, e já estamos a envolver empresas de outros continentes, nomeadamente empresas italianas que operam no Brasil e operam em Austrália. Isto para dizer que é extremamente importante este primeiro passo de colaboração, porque as nossas empresas, a Câmara Moçambicana é uma câmara que tem mais ou menos mais de 80 empresas, não é uma câmara grande, é uma câmara que cresceu muito nos últimos anos, mas é uma câmara muito internacionalizada. As nossas empresas são multinacionais, nossa vice-presidente é Saipem, Baker Hughes, assim como outras empresas que já operam no exterior. Temos aqui duas empresas de excelência que vão a transferir aqueles que é experiência de trabalhar em Moçambique, mas volto a dizer, é extremamente importante conectar empresas, porque os mercados são mercados que podem ter características similares, e os empresários italianos que têm sucesso no exterior podem ter sucesso em outros países. É por isso que essa iniciativa é louvável, e deixo a palavras às nossas duas empresas, Matemo e Leonardo Group, para apresentar aquela que é a experiência, e aproveito para cumprimentar os amigos que vão ser palestrantes. Muito obrigado. Obrigado, presidente, por essas breves palavras. Penso que muito não tenho mais a dizer relativamente àquilo que seria a atividade que a Câmara Moçambicana, Ítalo-Moçambicana, exerce. Agora vou dar a palavra a Matemo, não é? Que é representado pelo senhor Eurico Enunciata, que é fundador da empresa, engenheiro italiano com experiência internacional nas áreas de saúde e energia, formado em engenharia eletrônica e biomedicina, trabalhou com organizações internacionais no desenvolvimento de sistemas de saúde. É fundador desta empresa, portanto é uma empresa de investimento
italiano e é focada em energias renováveis e soluções sustentáveis cá em Moçambique. Eurico, por favor, a palavra é sua para dar aquilo que é a sua experiência de investimento em Moçambique. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Consegue ver na apresentação? Ainda não? Ok. Eu fiz. Porque não fiz lá. Devo fazer o sharing, naturalmente. Ok, aqui está. Sim. E Sim, aqui sim, está. Consegue agora? perfeitamente. Ok, obrigado a todo, obrigado alla Camera di Commercio Italia-Mozambique, o Presidente, o Edson, o convite. Obrigado a todos, saludo a todos que estão presentes. É uma experiência única para mim, também para falar com as outras câmeras e para apresentar a todo aquilo que estão presentes neste momento, nesta webinar, uma companhia muito pequena. Não há nada a ver com as duas que vieram até agora, mas que acho que no contexto moçambicano tiene as suas palavras. Então eu vou agora apresentar um pouco aquilo que fazemos, aquilo que somos, aquilo que fizemos nos passados 17 anos. Matemo è un acronimo, sta per Manutenção Técnica de Moçambique, ma para quem conhece Moçambique e para quem não conhece, é também uma belíssima ilha que está nas Quirimbas, ao lado onde estão os grandes jacimentos de gás natural em Moçambique. Belíssima, eu la visitei anos atrás. Ehm, Sou muito engenheiro nas minhas apresentações, então geralmente eu digo aquilo que de que vamos a falar um momento do meu caminho à África, se permite, sendo que não é uma companhia italiana ou uma família italiana, um investimento que vem, mas veio depois de um caminho. Depois falamos um momento da Matemo. Falaremos dos serviços e dos projetos que tem a Matemo, que consegui desenvolver localmente e também internacionalmente, através de mim mesmo. Alguns desafios e algumas nossas perguntas que nos fazemos todos os dias e depois algumas fotos justo para mostrar que daquilo que falamos efetivamente fazemos. Já como disseram, não vou repetir muitas coisas, venho da Torino e neste momento me encontro a Torino por outras razões. E depois de Torino passei para os Estados Unidos, fiz o meu primeiro mestrado no setor de engenharia clínica. Eu, de fato, sou formado em engenharia clínica e biomédica. Depois disso, fiz mais um par de formações e a partir de 1990, já no 89, cheguei na África a primeira vez no 1989, já aqui ali na Suazilândia, para tentar de resolver problemas de equipamento italiano que foram doados e depois, a partir de 91, volto a Senegal e de aí praticamente não salgo mais da África. No 20 de outubro de 96, então daqui a uns meses farei 30 anos, chego com a Agência Italiana de Cooperação e Desenvolvimento, naquela altura era Cooperação Italiana, chego a Maputo e praticamente desde lá fico naquela região e ainda agora estou ali, principalmente passo a minha vida a Maputo, a vezes na África do Sul e na região e quando se necessita aqui na Itália. La Matemo nasce no 2008 na cidade de Maputo e a pouco tem um escritório técnico, principalmente técnico, em província em Pemba, Nampula e Tete, são principalmente província do norte, não sei se viram lá Moçambique, vem que é um país muito alongado, estamos falando de quase 3.500 quilômetros, 3.700 quilômetros de ponta a ponta. Nasce de fato como empresa de manutenção no setor equipamento laboratório, que era o meu setor inicial, e também no setor industrial.
e muito no sistema de ventilação. A razão do sistema de ventilação é que, como muita gente pode imaginar, o sistema de ventilação não é estritamente ter um ar-condicionado, mas é fazer troca de ares, especialmente per aree e zonas e no âmbito hospitalar é fundamental, como em outros lugares, laboratórios e assim para frente. Então, nos especializamos nisso. E com o tempo investimos em mais especialização, mais certificação para o nosso técnico, para ficar um pouco como uma ilha técnica e de especialização em alguns setores em Moçambique. No 2011 recolhemos um desafio e uma oportunidade para trabalhar no setor de energia renovável. É um pouco suportado também da minha filha, também engenheira e especializada no setor, então, junto com ela, entramos nisso. E com o tempo, 15 anos este ano, chegamos a ser atores, não digo grande, não digo como como a companhia B8 do Brasil, que é fantástica, especialmente na produção de biocombustíveis e outros elementos, mas nós fizemos a nossa parte em Moçambique e estamos neste momento como uma pequena média empresa EPC no setor de energia renovável, principalmente no PV, mas também estamos iniciando trabalhos na mini hídrica. Nós somos certificados, finalmente iniciamos este processo e lo fechamos, iniciamos no 2020, depois com todos os outros acontecimentos, mas no 2021 e desde então nós renovamos cada ano, cada 2 anos a nossa certificação. Aqui também pus um pouco todos os nossos caminhos. Iniciamos como 3 companheiros e amigos que andamos a fazer uma instalação muito particular de alguns hospitais e ali decidimos que era tempo de criar esta companhia que fizesse um pouco de diferença na Matemo. Quais são nossos serviços? De fato, os nossos serviços não são só ligados a um elemento, a un settore, a un'area. L'area de energia renovável diventò mais e mais preponderante. Eu diria que 60-65% das nossas atividades nestes dias é no setor de energia, eficiência energética, energia renovável e plantas. Agora estamos falando de plantas já de 10, 15 megawatt. Iniciamos com um sistema de 15 kilowatt. Então, no arco de 15 anos, aumentamos a nossa capacidade, a nossa experiência e a nossa capacidade de chegar a gerir do ponto de vista de engenharia, de manutenção. Nós fomos a primeira companhia moçambicana que ha podido oferecer um sistema de OEM completo em uma planta de 11 megawatt. Mas mantemos um pouco a nossa origem, especialmente a minha, ou de outro técnico que é também sócio um moçambicano que é sócio da companhia, que é aquela do setor saúde. Então, nós trabalhamos muito no setor saúde, com o Ministério, com o Instituto Nacional de Saúde, ou ajudamos a definir equipamento, ajudamos a preparar tender, fazemos ventilações específicas para esses sistemas. E trabalhamos na manutenção. Esse é um outro setor que nós amamos muito porque sabemos que a manutenção em todo o mundo, mas em particular em África, é um desafio enorme. E naturalmente estamos muito felizes porque o Ministério, o Instituto Nacional de Saúde, mas os outros voltam para pedir a nós de renovar os contratos que fazemos de ano depois anos. Naturalmente, em todos os setores fazemos muita manutenção também com sistema remoto, fazemos muito controle, muita monitorização, muito uso das tecnologias mais modernas. E ultimamente estamos desenvolvendo um software, lo estamos de fato testando nestes dias, que nos ajuda também com um suporte de inteligência artificial a fazer de predicting,
Então, prevenir e prever quais são os possíveis problemas que podem acontecer em alguns setores, em algum equipamento. E isto nos levou a trabalhar com uma companhia, uma ou duas sociedades de arquitetura locais, e muitas vezes, porque nós somos já uma companhia técnica de manutenção, de integração, de instalação, muitas vezes nos chamam para poder fazer suporte à fiscalização de projeto. Porque em muitos casos, em muitos eventos, quando se fiscaliza um projeto, as diferentes áreas, a diferente engenharia ficam um pouco no seu próprio, compartimentalizadas. Nós ajudamos a todos esses diferentes setores de falar-se um com o outro e, de fato, de poder entregar um projeto construído e eficiente e que funciona. Sabemos muitas vezes, você conhece, em África, mas em todo o mundo, acontece também no nosso, a vezes ouço também aqui na Itália, a vezes se entrega um hospital que não funciona porque umas coisas não estavam no lugar correto, um equipamento chegou tarde e não se pensou de fazer algumas instalações. Então, nós trabalhamos isto também neste setor, graças à nossa experiência técnica. Aqui só mostro para não pedir, para não roubar muito mais tempo. Eu queria falar um pouco mais dos desafios, das preocupações, mas nós iniciamos com órgãos pequenos, com pequenas ONG, e ultimamente chegamos a poder fazer também contratos com companhias mais grandes. Tivemos a oportunidade de trabalhar com a Total, com a Bonatti, que vocês conhecem bem os italianos, com a CBE, que é uma companhia internacional no setor de energia, e com outras também. Esses são alguns números, como dizia, não é a Matemo especificamente que trabalha no exterior, mas a vezes eu pessoalmente ou alguns do nosso técnico, quando é necessário, fomos a fazer, nos chamam, fomos também a vezes chamados da outras companhias que conhecemos para fazer suporte. Em Angola também eu vi uma vez para fazer um trabalho de suporte em um hospital fora de Luanda. Então, a diferença de outro, me pediram de dizer quais são os nossos desafios e depois quais são as nossas preocupações. Então, permita-me de dizer a todos os outros, talvez não deveria, porque é assim que todo vem para o Moçambique, mas somos muito, aqui tem muitas oportunidades para muita companhia, porque Moçambique é um país que eu gostaria de dizer abençoados, como outros na África, que tem todo. Estava dizendo o nosso presidente, agora terras raras, depois gás, rubins, ouro, diamantes, petróleo, mas esses são os recursos naturais, graças à terra, mas também já há outros recursos, a grande possibilidade de grande desafio, de grande desenvolvimento agrário, agrícola, pescas. Então, em todos os lados, em todo a settore d'economia Mozambico pode devenir verdadeiramente uma grande economia. Sabemos os desafios, sabemos os problemas, sabemos a dificuldade de preparar pessoas para o futuro. Me lembro ainda um comentário que eu tive na China de 30 anos atrás, que com a dificuldade de levar as pessoas formadas para poder verdadeiramente desenvolver. E talvez esse é um dos grandes desafios que temos em Moçambique. Nós que cosa temos? Sendo uma companhia muito pequena, temos problema de financiamento das atividades a curto prazo, muitas vezes com a causa de cash flow, da dificuldade dos pagamentos. O pagamento a cadeia não é somente de um setor a outros. Nós trabalhamos muito no setor público, mas também no setor privado. Financiamento de investimento de valores médios e pequenos, por exemplo. Muitas vezes a gente, quando uno vai procurar financiamento, não quer financiar menos de 10 milhões de dólares, 15 milhões de dólares. Às vezes o financiamento que se precisa é de 500 mil, 1 milhão, pelo menos no nosso setor. E isso é um grande desafio para nós quando entramos ou quando nos pedem de desenvolver coisas, não somente de fazer um projeto.
E naturalmente há muita dificuldade amministrativa, muita dificuldade de marketing, por exemplo, per companhia come la nossa, muitas vezes conhecemos, falamos a grandes companhias, le mostramos tudo aquilo que nós fizemos nos âmbitos de Moçambique e a vezes eles nem nos conhecem. Mas o custo do marketing é também muito elevado, então nós precisamos, como pequena e média empresa, também saber calibrar entre formar a nossa gente, um pouco de marketing, acreditação e todas essas coisas. Tudo isso tem um custo que nós precisamos balancear cada dia. E finalmente a nossa perguntas, como digo, diárias e noturnas, como chefe de uma companhia, como responsável, muitas vezes a pergunta vem de noite e não de dia, porque o dia se deve fazer as coisas. Se nós faríamos outra vez a mesma coisa, eu acho que sim, que depois de 40 anos de África, seria um pouco difícil poder dizer que se voltasse atrás não faria a mesma coisa. De fato, eu quis vir na África desde que era muito pequeno. Trabalhar na África foi sempre o meu objetivo. Então, afinal, fiz com os africanos, com o nosso trabalhador, a nossa companhia é 99,9% de trabalhadores africanos, de sócios africanos, exceto eu, que sou o italiano que investiu neste setor e neste país. Continuamos, a vezes falamos e continuamos a trabalhar com o setor público, especialidade da Matemo. Nós iniciamos respondendo sim, com alguns pequenos projetos com NGO, com pequenas associações não governamentais, mas iniciamos a trabalhar muito com o setor público respondendo a tender. Iniciamos a ganhar o tender, pequeno, maior, um pouco mais grandes, mas é assim que nós fizemos. Crescemos ou ficamos onde estamos? Essa é uma pergunta que nós fazemos cada 6 meses. Agora, mais uma vez, estamos fazendo-nos porque nós, a vezes, tomamos riscos. Eu tomo os riscos. Scusa Enrico, volevo chiedere di vedere un po' il tempo. Ok, desculpa, isso é típico meu. Então, investimos em formação, certificação, acreditação. Esta é uma coisa muito importante para manter-nos, para ser muito competitivos. E, naturalmente, nós, no nosso pequeno, sendo muito rápido, conseguimos fazer muita digitalização. Somos uma companhia a 80-90% completamente digital. Os papéis ficam somente pelas questões de dever enviar informações fora quando eles precisam de um papel e tudo. Todo o resto fica digital. Queria mostrar 3 fotografias. Essa é a grande planta pela qual nós fazemos OEM no norte, em uma mina. E aqui demonstração de algumas coisas que fizemos com a Matemo. Estamos muito preocupados do setor HSE, do setor de qualidades, então como investimos muito para estar seguro que nossos trabalhadores e nossa área de trabalho seja sempre muito segura e estamos com número muito conteúdo, praticamente zero de incidentes no trabalho. Essa é mais uma fotografia para demonstrar a API e todas as componentes necessárias para efetuar certo tipo de trabalho. Então, aqui vos deixo. Obrigado mais uma vez por a oportunidade. Desculpe se tomei muito do vosso tempo, mas queria um pouco dizer, uma pequena média empresa, diria mais pequena que média, estamos 20, 22 pessoas. Nascemos em África e esperamos de continuar. Depois de mim, espero que o meu sócio continue com esta companhia. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Enrico, pela sua intervenção. Devido a questões de tempo, iria pedir à doutora Yara um bocadinho de paciência, porque de seguida seria a sua intervenção. Tenho aqui uma solicitação por parte de Angola, porque o senhor Cabral precisa de se ausentar por um instante, então daria a palavra a Angola para rapidamente poder falar o senhor Cabral, depois voltamos à doutora Yara. Muito obrigado. Tarde, meu nome é Mário Cabrini, sou presidente da Câmara de Comércio Angola-Itália. Para quem não me conhece, alguns de vocês são
caras conhecidas, outros não. Era só para vos cumprimentar. Infelizmente tenho outro assunto a tratar com a minha empresa de Roma. Vamos ter um conference call às 15 horas de Angola. E pronto, desejo bom trabalho. Depois o Helder, que é o nosso vice-presidente, irá informar-me sobre o que é que aconteceu, etc. A única coisa é que queria só dar uma pequena, como se diz em italiano, uma chicca. Eu no 98, 99 vivia em Porto Alegre. Trabalhava no Polo Petroquímico de Triunfo. Vivia na Avenida Liberdade, em frente ao Teatro da OSPA. Ponto. Portanto, conheço Porto Alegre e todo o Rio Grande do Sul, da ponta a ponta. Che meraviglia, Presidente Mario, buongiorno. Io lo Buongiorno. aspetto allora a Porto Alegre e nel Rio Grande do Sul. Probabilmente sì, è mais facile in giugno che in Genoa. Mario, è per questo che sei stato ribattezzato Mario Cabral. Sì, Mario Cabral no, è Paolo Cabral, Paolo che Cabral. è di uma das nossas três casos de sucesso. Infelizmente, os outros dois, por motivos da agenda, não puderam participar. Perfetto. Contudo, Mario é africano, porque vivo em África há 48 anos. Em Angola, sobretudo. Em Angola. Eu vou deixar porque às 15 horas tenho que ligar-me no outro computador para este conference call. Bom trabalho a todos. Muito obrigado. Prazer. Obrigado, Mário. Dando segmento, Yara, a palavra é sua, por favor. Bom, muito obrigada ao secretário-geral da Câmara, da qual a Leonardo é parte. Muito obrigada a todas as câmaras que estão envolvidas neste webinar. Sem dúvidas, é uma oportunidade ímpar e quando se fala de parcerias, acredito que a Leonardo tem sempre uma voz, porque de alguma forma é através dela que temos desenvolvido também algumas atividades. Chamo-me Yara Motice, como o Edson havia apresentado, sou chefe de operações do Grupo Leonardo. Vou cá partilhar a nossa apresentação bastante breve, que é para trazer alguma lucidez daquilo que nós fazemos e como fazemos. Não sei se todos podem acompanhar. Sim, estamos. Perfeitamente. Perfeito. Ok, perfeito. Então, conforme dizia, represento o Grupo Leonardo, que é um grupo de empresas de investimento italiano, mas é 100% moçambicano. Temos duas dimensões. Uma, que é investimentos no oil and gas, e a outra, investimentos em renováveis, e a outra que são serviços técnicos para o setor de oil and gas. Basicamente, estamos em Moçambique há 25 anos, completamos este ano e esperamos contar com todos vós para comemorar este grande marco, sendo um mercado que não é fácil, como esteve aqui o Eurico a dizer, mas persistimos e com todos os desafios cá estamos. Temos 5 empresas que fazem parte do Grupo Leonardo. A mais velha chama-se Leonardo BC Moçambique, temos a do Gongo, já a OIG Serviços, a Leonardo Green e a El Legal. Bom, concretamente em Moçambique temos 3 escritórios, um baseado em Maputo, 2 em Maputo, um operacional e outro mais administrativo, temos um em Pemba e um na Beira. E a nível do continente africano também temos algumas representações e trabalhamos por via de parcerias também, não tendo escritório físico, mas temos pessoas e empresas que nos representam dentro dessas atividades todas. Passo a apresentar talvez a parte mais importante. Conforme podem ver, para quem não conhece, este é o mapa de Moçambique, que podem visualizar do norte ao sul. Vou começar pela parte norte do país. Conforme podem ver, tem alguns serviços que nós prestamos, técnicos para oil and gas. Por quê? Porque Moçambique vive atualmente uma fase não só de descobertas, mas também de execução de várias atividades no setor de energia, concretamente petróleo e gás, e dos serviços que nós prestamos, muitos deles são prestados a esta indústria. Como podem ver, fazemos atualmente Asset Integrity. Desculpa, um reparo. Alguns desses serviços são feitos totalmente por nós, mas alguns são executados através de parcerias. Não vou cá mencionar qual delas, mas é por aí. Temos atualmente, em contratos ativos, estamos a executar o Asset Integrity,
para a plataforma da Coral. Temos serviços de manpower em diferentes projetos a nível da Zona Norte, tanto para o projeto da Total, tanto para o projeto da Eni. Temos um contrato também para Soft and Skills, concretamente com a Coral, né, que estamos a administrar até então. Temos dois contratos de Project Management Services, um na divisão do Oil and Gas, também para a Eni, e outro na divisão do agro, que acho que é o novo segmento que a Eni vai dar, que era para a produção de biocombustível. Há alguns anos atrás fomos dedicados à provisão de serviços de alguns cabos elétricos, não, grande parte dos cabos elétricos que vão servir para o projeto da Total serão providenciados por nós em parceria com uma terceira empresa e já fomos adjudicados o contrato, estamos em fase de talvez execução muito em breve. Temos também real estate, porque temos propriedades a nível da província de Cabo Delgado, temos escritórios, temos um yard, do qual várias atividades podem ser executadas, também estamos a usar atualmente para executar alguns dos projetos que nós temos. A nível centro do país, finalizamos recentemente alguns estudos de environmental license para projetos que se pretendem que sejam executados com brevidade para campanhas sísmicas, dos quais a OIG Serviços é a empresa que representa alguns clientes nossos que têm a pretensão de realizar campanhas sísmicas. Então, a nível do Angoche, pretende que comece ainda este ano, e no passado também já executamos uma em parceria com uma empresa chamada CGG, na mesma área do bloco, mas este era mais para o Delta. Em Inhambane, temos alguns contratos ativos também, temos e alguns também já foram executados na parte do NDT, que são os ensaios não destrutivos e expansão, e também uma parte de manpower. Talvez tenha passado um pouquinho porque estava do outro lado, mas a nível de técnico também temos alguns serviços executados que partem do coating, do painting, que são atividades que nós fazemos com uma das empresas também que é sócia, que é aplicação de tintas não destrutivas, a aplicação de tintas para não corrosivas e também anti-fire, que evitam a propagação de fumo e se fazem segurança de um prédio. A nível de Maputo, que é o nosso escritório também operacional, temos alguns contratos para manpower, temos contratos de Project Management Services, como havia mencionado lá em cima. Temos um investimento nosso para 30 megawatts a nível de Juba, que é uma área na província de Maputo, uma área comercial. Já temos alguns estudos de integração de rede finalizados, temos o estudo de impacto ambiental também finalizado. Estamos atualmente a negociar com a EDM para ver se conseguimos, com brevidade, finalizar este projeto. Ainda nesta senda de investimentos que nós temos um investimento também em Macaneta, né? Concretamente, para a construção de uma Green Village. E também trabalharemos com alguns parceiros nesta perspectiva. Então, estes basicamente são os principais serviços que nós prestamos, e talvez o slide seguinte não seja muito efetivo, porque a maioria dos clientes que foram o achievement dos últimos anos também já foram mencionados por mim no slide anterior. Então, depois, com mais brevidade, também poderei partilhar a apresentação para que possam apreciar e juntos trocarmos estas sinergias. E temos uma empresa do grupo chamada Leonardo Green, que tem várias patentes. Tem uma patente para projetos de ciclo de biomassa, que estão atualmente a ser... Já foram feitos alguns estudos em Maputo, implementados em Maracuene. Também fizemos alguns estudos simulatórios, assim se diz, a nível de Cabo Delgado, com a população lá, para ver a efetividade. Este projeto está a ser acompanhado pela Philanthropy, que é uma organização não governamental, e em parceria com o Instituto Dom Bosco, a nível de Maputo, que é uma universidade. Conforme podem ver, tem um fogão que tem um protótipo, como havia dito, 100% produzido por nós, pensado por nós e patenteado por nós.
A semelhança, temos um fogão chamado Tio Mário, que também é uma patente totalmente nossa. Fizemos também um experimento a nível de várias regiões do país, e o último foi feito em parceria com a Total Energies, a nível de Quitunda, áreas pertencentes ou próximas ao projeto da Total, para ver e aplicava-se àquela população que lá reside, e tivemos resultados bastante satisfatórios. Isto é dentro da nossa parte de responsabilidade social e patentes que fazem parte do nosso grupo. Bom, em linhas gerais, esta é a Leonardo Grupo, que atua, como eu já havia dito, em vários serviços, mas todos eles que têm proximidade a serviços técnicos para oil and gas. Obrigada, Edson, pela oportunidade. E como o webinar mesmo diz, que é para para verificarmos as oportunidades de parceria, estamos aqui abertos para qualquer uma que possa advir desta apresentação. Bom, a minha pergunta seria suspeita rapidamente, assim, mas já agora, o que que dizes? O mercado é satisfatório, é promissor? Em 2 segundos. Bom, como eu havia dito no início, o Henrique disse que o mercado moçambicano tem várias dificuldades, e eu posso confirmar, trabalhando em Moçambique já há este tempo. Mas se perdurarmos por 25 anos, sem dúvidas é promissor, né? Tem vários Muito projetos que obrigado. iniciam. Acima de tudo, acredito que cada um tem a sua força. A nossa principal força é, sem dúvidas, o nosso pessoal, que é o nosso principal ativo, e a vontade de fazer um Moçambique melhor. Então, sem dúvidas, tem um ambiente de negócios propício, há várias oportunidades locais que podem ser aproveitadas, e estamos aqui sempre para abraçá-las. Muito obrigado, doutora Yara. Esta foi a parte de Moçambique. Agora passo a palavra ao meu amigo, desde já, de Angola, para que possa proceder. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Edson. Obrigado, Felipe, por esse webinar que está a ser bastante produtivo e interessante. Eu começava por dar um dado histórico, portanto, que nos conecta aos dois países aqui. Portanto, em primeiro lugar, a Itália foi o primeiro país da Europa Ocidental a reconhecer a independência de Angola. Primeiro, e o segundo, o primeiro país a reconhecer, o primeiro país do mundo a reconhecer a independência de Angola foi justamente o Brasil. Estamos conectados, estamos conectados a nível linguístico, a nível de vizinhança, também aqui com o nosso amigo Edson da Câmara de Moçambique. Obrigado também pela presença do presidente Simone Santi, presidente Mário Cabrini. Portanto, eu começava por falar, obviamente, das nossas empresas. Tivemos um pequeno imprevisto à última da hora que a empresa ESCO portanto, está participando de um concurso, não conseguiu participar. Mas, entretanto, eu iria apresentar a empresa Inalca, que é, sem sombra de dúvidas, o maior investimento italiano em Angola, fora do setor oil and gas. Portanto, a Inalca está há mais de 26 anos, a caminho de 30 anos, presentes em Angola. É um caso de sucesso, uma empresa que faz parte do grupo Cremonini. Eh, eu iria então passar a palavra ao senhor Paulo Cabral, que é o diretor comercial há mais de 26 anos, com bastante experiência. Então, para partilhar aqui o caso de sucesso Inalca. Paulo, consegue nos ouvir? Está presente? Consigo, consigo. Ok. Conseguem ouvir? Perfeitamente, Paulo. Ok, ok. O palco está para ti. O palco é para ti. Não percebe? Não, estava a dizer, o palco é seu. Obrigado, obrigado, Helder. E antes de mais, boa tarde a todos os presentes. E como estamos de comum acordo, antes de mais, agradecer à Câmara de Comércio da Angola e Itália, a Câmara de Comércio e Indústria Angola e Itália, e a todas as outras presentes por essa iniciativa bastante louvável. E eu começar por falar da Inalca Angola, como o Helder teve a oportunidade de introduzir, uma empresa que está no mercado angolano há caminho de 30 anos. Começar por partilhar a apresentação, então, para começar a debruçar sobre a história da Inalca em Angola.
Consegue-se ver? Sim, sim, conseguimos perfeitamente. Ok. Prontos. Uma pequena história de que a Inalca pertence ao grupo Cremonini, como o Helder teve a oportunidade de mencionar inicialmente. É um grupo fundado em 1963 pelo fundador e proprietário do grupo, Sr. Luigi Cremonini, que uns anos a seguir, então, criou a Inalca Angola. No grupo, a Inalca pertence à área da indústria alimentar, especificamente no setor da carne bovina, produção e distribuição de carne bovina. Como podem ver aqui o gráfico, estas são as várias empresas que fazem parte do grupo, onde se enquadra a Inalca, que se ocupa exatamente, como disse anteriormente, da produção e distribuição de carne. O surgimento ou a criação da Inalca Angola inicia no longínquo ano de 1978 a 1980, inicialmente por contatos entabulados entre o Grupo Cremonini, na pessoa do senhor fundador Luís Cremonini, com as instituições estatais. Daí, desses contatos iniciais, surgiu, e digamos assim, através da sua visão estratégica, ter oportunidade de olhar para a África como um contentor, como, digamos, um continente de oportunidades, e particularmente o país Angola, onde começou a entablar os primeiros contactos. E fruto disso, desses primeiros contatos com instituições estatais, então abriu-se essa oportunidade da criação, ou seja, da instalação dessa filial que nós hoje, digamos, pelo seu percurso, nos orgulhamos, que é a Inalca Angola. Pronto, desde 2000 e para cá, criamos a estrutura que hoje nós temos para exatamente o estabelecimento do mercado com as condições de distribuição de mercadorias inicialmente. A primeira fase, e dada as dificuldades do país, sendo na altura um país que vinha de uma guerra longínqua, e por não haver condições, digamos, fundamentais para, digamos, o desenvolvimento do setor agropecuário, e normalmente começamos da base, que é desde a criação até a distribuição. A estratégia foi exatamente o início da atividades com a importação e distribuição. Felizmente, com esse processo, e para que ele se decorresse de forma, digamos, eficaz, houve a necessidade de criarmos uma plataforma, uma logística que correspondesse às necessidades do mercado, que com o tempo, felizmente, o país foi nos dando a conhecer. Daí termos aqui, conforme podem ver, as várias inaugurações ao longo do decorrer dos anos. Foi em 2000 a criação da Inalca Angola, a inauguração da fábrica situada em Luanda, aqui no município do Palanca, como podem ver. Essa estrutura teve uma capacidade inicial de cerca de 7.000 toneladas de armazenamento de congelado e mais 3.000 de produtos diversos secos. E assim fomos crescendo e desenvolvendo a atividade virado nos vários setores do mercado angolano, quer dizer, seja os segmentos de negócio como o canal Oreca e o mercado formal e o mercado informal. Com o decorrer das atividades da Inalca Angola, como podem ver aqui, esta é a estrutura pela qual fiz referência, inicialmente criada em 2003, que comporta as capacidades que eu mencionei de 7.000 toneladas de congelado e 3.000 de produtos secos. Tivemos também que, para, digamos, o desempenho da nossa atividade, criarmos uma frota que hoje em dia, inicialmente,
eram de cerca de 7 ou 8 caminhões frigoríficos para distribuição de produto em diversos pontos do país. Hoje estamos com uma frota cerca de 40 caminhões para distribuição. E com os anos a seguir, nós fomos desenvolvendo as atividades. Hoje estamos também, como podem ver aqui na imagem ao lado, através de uma outra empresa criada dentro do grupo Inalca Angola, que é a Inter Inalca, que se ocupa da venda de retalho. Criamos a cadeia de lojas, que é a Inalca Express. Hoje, tivemos isto que está aqui na imagem como, digamos, um projeto piloto inicial. Hoje já vamos em 3 unidades, sendo 2 em Luanda e uma na província de Benguela, especificamente no município de Lubito. E, como disse atrás, dadas as condições do país, a atividade da Inalca desenvolveu-se de forma invertida, ou seja, a política da empresa é exatamente a criação para a distribuição, ou seja, da fazenda, nós dissemos from farm to fork, ou seja, da fazenda para o prato. Em Angola tivemos que inverter, começar pela distribuição e hoje, dadas as condições criadas, estamos a entrar, a apostar fortemente na produção local. Como podem ver aqui na imagem, temos também esse projeto piloto, que mostra aí a foto, que é uma sala de produção para, inicialmente, começarmos por importação de matéria-prima e o processamento local, também para a distribuição. Este projeto piloto serviu inicialmente para o fornecimento às nossas próprias unidades, às nossas cadeias de retalho, que é as lojas que fiz referência inicialmente atrás, e também para as outras, também para os nossos clientes. Ainda na senda do fomento à produção local, a Inalca Angola começou por criar parceria e hoje, como podem ver, posso aqui afirmar que cerca de 30% ou 35% daquilo que a Inalca Angola comercializa já é produção nacional. No setor do bovino, nós começamos por criar parcerias, fomentando por produtores locais e absorvendo a produção. Aqui mencionamos as quantidades por nós já atualmente transacionadas. Estamos no setor bovino, no setor de suíno, da pesca e ao longo deste ano iremos entrar também nas aves. No setor da pesca, nós estamos em ambos, quer na pesca industrial e quer na pesca fluvial, digamos, a produção e a comercialização de tilápia. Aqui falamos um pouco sobre o historial exatamente como disse, da parceria estratégica, com cerca de mais de 500 empregos e mais 10 mil toneladas ano. Estamos a entrar também na produção e na transferência da tecnologia, na produção da carne bovina em lata, que é praticamente um dos produtos, digamos, de mais destaque que a empresa ao longo desse ano distribuiu no mercado. Esta tecnologia passará também a ser transmitida para o país, onde na unidade que nós adquirimos, estamos a fazer esse investimento estimamos produzir cerca de 10 mil toneladas ano de carne enlatada em conserva. Isto com a intenção de começarmos a entrar também nos países fronteiriços, como aqui os Congos, ou os vizinhos Congos e outros países em África. Aqui partilhamos um pouco os investimentos feitos ao longo do período de Inalca em Angola. Aqui, pouco sobre os investimentos feitos pela Inter Inalca.
Enviamos aqui os dados, os volumes de negócios efetuados, como podem ver, da Inalca Angola até hoje, são cerca de 121 milhões de euro ao ano, como podem ver. E aqui temos exatamente as empresas sobre as quais a Inalca faz a parceria com vários setores, como pude mencionar, no setor de bovino, no setor de pescado, aves e suíno. A foto que vem aqui ao lado, esta estrutura, esta unidade, esta é uma estrutura que, digamos, até 2014, desde a sua criação nos anos 80, sua construção nos anos 80, pertenceu ao Estado, que a Inalca adquiriu. É uma unidade de uma imensa dimensão, era uma estrutura que tinha uma capacidade de armazenamento de mais de 20 mil toneladas de congelado. Essa unidade pertence hoje em dia à nossa empresa. É nesta unidade onde será construída a futura fábrica da produção de carne bovina e suína em conserva, e que é em parceria, como podem ver aqui, é parceria com uma empresa de dimensão também no país, que é o Grupo Carrinho. É um projeto em conjunto entre a Inalca e o Grupo Carrinho, e que acreditamos que no final de 2027 irá entrar dar os seus primeiros passos. Aqui, mais ou menos, especificar aquilo que é o nosso modelo de negócio. Como disse inicialmente, a estratégia de integração cadeia de valor, de forma, digamos, invertida. No bovino, iremos entrar de forma completa, ou seja, da criação até a distribuição. No suíno, iremos, em parceria com as empresas que aqui pertence, por exemplo, a empresa Coave, iremos entrar no fomento e como off-taker. No peixe, o modelo é o mesmo, e da mesma forma, iremos fomentar e atuar como off-take. A única proteína onde nós iremos entrar de forma completa, que é o core business do grupo Inalca, quer na Europa, quer cá em África, iremos entrar de forma completa. Aqui a nossa missão e valor está no fomentar e desenvolver desenvolvimento sustentável para a segurança. Aqui mencionar o aspecto, falei sobre a parceria da construção da unidade da produção de carne em conserva com o Grupo Carrinho. Isso faz parte naquilo que é a parceria da Inalca Angola com as outras empresas do mercado nacional. E aqui os valores também em investimentos efetuados do grupo, a sua presença ao longo desses anos. Como disse, fomos certificados aqui pelo ISO 9001, ISO 14000 e ISO 45000, que deu uma garantia, uma segurança maior ao nosso grupo para o desempenho da nossa atividade. Pronto. E, por último, temos aqui a responsabilidade social do grupo no nosso país, onde nós fazemos intervenções em várias fundações criadas para, digamos assim, o apoio o nosso apoio naquilo que diz respeito à responsabilidade social. Pronto, de forma resumida, esta digamos assim, a trajetória da Inalca Angola ao longo desses, digamos, 26, 30 anos no país. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Aqui só reforçar que a Inalca é um dos principais, se não o principal associado da Câmara de Comércio e Indústria Angola-Itália. Nós pessoalmente fizemos uma visita às instalações da Inalca e foi realmente impressionante o investimento feito em Angola. E como disse o Paulo, portanto, foram mais de 121 milhões de euros investidos no país. Portanto, a Inalca não sairá de Angola tão cedo. Obrigado, e passo a palavra então ao Filipe. Olá, muito obrigado. Paulo, acho que tem que parar a tua compartilhamento. Sim.
O que é que eu fiz? Oh, Ok, Perfeito. perfeito, tá, perfeito. perfeito. Ok. Antes de agradecer, fazer meus comentários, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, pode colocar ali no chat. Eu aproveito esse momento para informar duas coisas. Até amanhã a gente vai carregar e colocar no nosso YouTube o link desse webinar. Eu poi compartilho com Eder ou Edson diretamente. A gente vê como se eles também querem se apoiar o nosso YouTube ou ter a gravação diretamente para usá-la como quiserem. Esse foi o primeiro, realmente foi na primeira ação, um primeiro momento, um overview importante do setor empresarial de cada país, mas vai ter um depois, vai ter mais eventos, vai ter mais modelos, na verdade, para poder começar a falar mais diretamente de negócios e de oportunidade, uma sorta de B2B. Esses são próximos passos que a gente vai desenhar, mas que realmente é um passo necessário previamente apresentado por esse evento de hoje. Eu fiquei muito contente, muito satisfeito. A colaboração e as apresentações foram pontuais, foram ricas e foram, sobretudo, deixaram um quê de vontade de saber mais, pelo menos da minha parte, e com certeza acredito que também os outros ouvintes tenham tido esse tipo de sensações e de vontade de aprofundar e de entender mais como os nossos negócios podem interagir e podem se expandir. Se ninguém tem perguntas, porque eu tenho uma. Ah, não, tem uma pergunta aqui. Boa tarde a todos. Pode ser, cada um pode falar um minuto. Qual foi o desafio principal, ou se quiser, o problema principal no momento de expansão? Então, quando saíram aqui da Itália, aqui da Angola, aqui do Brasil, para outro país, qual é o principal desafio e ponto de atenção? Rápido giro para todo mundo. E podemos começar por Paulo, que acabou de falar. Bem, os principais desafios para nós em Angola, como eu mencionei praticamente, o início da Inalca foi num período, digamos, pós-guerra. Então, as dificuldades encontradas naquela altura prendem-se com o facto de termos um país que, em termos de infraestrutura, digamos, de apoio como ligações em vários pontos ou a extensão no território em si, quer dizer, as infraestruturas básicas, digamos assim, para o apoio no desempenho das atividades, esse foi o grande desafio, as grandes dificuldades encontradas. A estruturação em si das das infraestruturas básicas. Esse é o grande desafio que nós encontramos. Mas que com o afinco e empenho do governo, isso ao longo do tempo se foi ultrapassado e hoje temos praticamente um país exatamente com condições ideais e boas exatamente para desenvolver qualquer tipo de atividade. Obrigado. Enrico? Bom, no meu caso é mais locais, então, mais local, quando eu não trouxe coisas de fora, devo dizer que teve tempo para aprender o país em uma maneira diferente antes de decidir de investir. Naturalmente, o investimento não tem nada a ver com respeito a quando está no país como consultor. Eh, o risco deve ser uma pessoa, pelo menos do ponto de vista que acha que suporta um pouco de risco. Então, encontrar a pessoa justa. Eu tive a fortuna de encontrar um técnico que é o meu sócio, é um técnico aparentemente muito básico, mas com uma capacidade, como posso dizer, de atenção a fazer as coisas extremamente elevada. Infelizmente, a mão de obra e a preparação técnica é um limite enorme em Moçambique, mas imagino em toda a África. Então, a este ponto, a nossa estratégia foi sempre de investir em jovem.
jovem que saíram da universidade ou da universidade da formação. Então, dar a oportunidade ao jovem, também porque os nossos eventuais salários não são grandes como os grandes grupos, mas poderlo formar. E temos a fortuna de encontrar, de formá-lo, de poder crescer conosco, então de perceber conosco quais são as dificuldades e depois todo o nosso jovem, depois de 3 ou 4 ou 5 anos, média, vai nas grandes sociedades. Então, para nós é quase um pregio, uma fortuna de poder ver isso. É difícil encontrar capacidade, então é melhor fazê-la, ou nós próprios construir a nossa própria capacidade e transferir assim a ele a nosso conhecimento. Obrigado. Obrigado, che legal. È un legado che direttamente e indirettamente a empresa deixa para o território, para a sociedade. Yara está. Sim. Bom, conforme eu disse, pelo escopo de trabalho que nós exercemos, que são mais serviços técnicos para o setor de oil and gas, né? Vou mencionar ponto número um, há pouca, um dos principais desafios em Moçambique para operar é a pouca clareza legislativa, né? Moçambique é um país muito burocrático, para ser sincera, e que o investimento também demora a vir pela pouca clareza nos procedimentos, em processos, não é tudo guided by legislação e não está tudo claro. Então, um dos maiores desafios que nós temos é esse. Por vezes, investir em algo e depois, ao meio, termos uma informação que não devia ter sido feita assim, ou a burocracia nos leva em vez de a estimativa de 1 ano, termos que levar 4 anos no mesmo processo. Então, acredito que é um dos maiores desafios trabalhar em Moçambique, é mesmo esta pouca clareza e, acima de tudo, a burocracia. Uhum. Grazie, grazie mille. Então, seguimos por Leandro, por favor. Boa pergunta, Filipe. Para nós, os principais desafios são, primeiro, cultura, segundo, ambiente de negócios, terceiro, legislação e regulamentação no país que a gente atua, e concordo com o Henrico sobre material humano, qualificação capacitada, principalmente técnica. Exatamente. Esse ponto da formação, da capacitação profissional é um ponto de atenção importantíssimo para nossas áreas, a Latam, a área África, é seguramente um ponto. E como você falou, Enrico, desculpe eu me dilongar um pouquinho, a formação direta das empresas é fundamental, é importantíssima. Primeiro porque a empresa olha para si mesma, mas indiretamente e diretamente é um favor que faz também para a sociedade, Estou no muito teu caso, feliz que você me menciona há muito tempo, não tem nenhum problema. Fico muito feliz que aquilo que eu digo você lo refere, porque eu acho que a formação é a coisa melhor que uma companhia com capacidade pode dar a um país. Exatamente, formação, educação, é isso mesmo. Obrigado. Grazie, Leandro. Antônio, para terminar o nosso. Bom, no nosso caso, sem dúvida, dentro do mercado brasileiro, as questões tributárias, né, de legislação tributária. No Brasil, muitas vezes as trocas, né, as mudanças ocorrem quase que diariamente e o empresário acaba ficando perdido, né? Você praticamente tem que manter um batalhão de especialistas em questões tributárias, que é uma atividade, né, afim do teu negócio, não é a atividade principal, e para poder estar atualizado e não cometer nenhum erro, né? Então, eu diria que, sem dúvida, no Brasil, o sistema tributário ainda tem que ser, em que pese a gente está passando aí por uma reforma tributária, mas teria que melhorar muito ainda. Tomara che seja, che in breve a gente possa contar com uma nova legislação tributária, que, de novo, com certeza não será a melhor, porque não existe a melhor, mas é importante evoluirmos e seguirmos em frente. Bom, Helder, Edson, a palavra com vocês, para a gente encerrar, diria. Sim. Obrigado, Filipe. Mais uma vez agradeço
O Filipe nos conhecemos em outubro e logo em outubro começamos a trabalhar para outubro do ano passado, né? Começamos a trabalhar logo para, digamos, levar a cabo várias iniciativas que englobam as câmaras de Angola, de Moçambique e de Rio Grande do Sul. Eu acho que este é o primeiro de muitos eventos ou atividades que vamos realizar. Eu partilho, acredito que muitas empresas italianas que estão em Angola também partilham dos mesmos problemas, tanto formação técnica, a burocracia, a falta de transparência em alguns processos, questões tributárias, e eu ainda acrescentava uma outra que era o repatriamento de capitais. Não sei se vocês têm esse problema, mas algumas empresas que estão em Angola têm essa dificuldade. Mas não obstante isso, eu acredito que os países em desenvolvimento, Angola, Brasil, portanto, África no geral, têm, as oportunidades nunca acabam. E eu faria aqui um convite, sem que o Filipe seja, fique com ciúmes, convidava a BH, a Fiori, a Matemo, a Leonardo, todas essas empresas a virem explorar também o mercado angolano. Eu já vi que alguma delas já tem um pé em Angola, já colaboram com outras empresas como a Odebrecht e outras que nós conhecemos muito bem. Então, nós, como todas as câmaras, nosso objetivo é aumentar a relação Angola e a Itália e, obviamente, com essa ajuda do Brasil, né, com quem a gente tem uma longa história comum. Obrigado e se calhar passava a palavra aqui o Edson para também dar as suas considerações. Obrigado do coração. O Edson desapareceu. Sim, sim, estou de volta. Não sei se conseguem me ouvir. Sim, Estou sim, com um sim. problema de conexão. Ah, perfeito. Uh, Agradecer também pela iniciativa, não é? É a primeira vez que trabalhamos juntos como língua portuguesa e espero que continuemos a desenvolver esta parceria para futuras atividades, se calhar até já de forma física, em, em algumas feiras, ou fóruns que possamos organizar juntos, que essas empresas possam se conectar já fisicamente e fazer aquilo que é o network, que é o nosso principal trabalho. Agradecer aos participantes. Até a próxima. Espero poder. Perfeito. Grazie mille a todos. Realmente, muito obrigado aos nossos palestrantes de todos os países, aos ouvintes. A gente vai se reencontrar em breve. A partir de amanhã, então, a gente vai disponibilizar essa gravação. E aproveito, né, para desejar também um bom 25 de abril, daqui a 2 dias, né, uma data bem importante para a Itália, para os italianos, mas é uma data que afinal, quase qualquer país pode se reencontrar nessa celebração. Então, buona continuazione di giornata, un abbraccio a tutti. Ok, A Grazie a presto. obrigado. tutti. Saludo a todos. Grazie. Obrigado e boa Grazie tarde para mille. todos. Arrivederci. Grazie mille Edson, Elder, un abbraccio gigante. Obrigado. Um abraço, Filipe. Um abraço, Edson. E a todos os participantes. Obrigado. Grazie mille Antonio, Leandro, Obrigado. Chiara e Paolo e Enrico. Ciao ciao. Ciao, ciao. Sarà?